Olá, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista aqui na Rádio Universitária. Hoje o nosso convidado é o Sr. Handball, Carlos Rezende. Antes de mais, bem-vindo por se juntar a nós nesta entrevista. É uma entrevista que irá ser conduzida por mim mesmo, Daniel Silva, e a minha colega Elsa Moura, ambos jornalistas aqui na RUM. Também ela gravada em formato vídeo para a UMTV. Como disse, o convidado é Carlos Rezende, tem 42 anos, nascido em Lisboa, Marvila, se não estou em erro. É verdade, é verdade. Treina atualmente a equipa do ABC Minho, que tem feito uma época não exemplar, mas uma época bastante positiva e também a superar aqui algumas expectativas que inicialmente até poderiam estar previstas. Vamos começar não pelo Carlos Rezende enquanto treinador, mas sim Carlos Rezende enquanto atleta. É considerado por muitos, e é quase uma opinião unânime, que é o melhor jogador português de sempre nesta modalidade do handball. É, de certa forma, aqui marca também aqui uma geração, que é uma geração dourada do handball português, com feitos muito positivos. Sente-se também aqui um dos responsáveis principais por estes anos de ouro do handball em Portugal. Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Permita-me que também agradeça o convite, que é de facto com enorme satisfação que estou aqui na rádio da Universidade, até porque vários motivos, não só que as ligações que tenho profissionais neste momento ao ABC e ao ABC, a Universidade do Minho, mas também porque trabalho na Universidade do Porto e no Instituto Superior da Maia, de facto, acaba por ser também o meu meio. E, dessa forma, muito obrigado. Relativamente à questão que me coloca, eu julgo ser tudo muito mais simples do que isso tudo, não é? Dito assim, parece que é uma coisa absolutamente fora de série ou absolutamente anormal. Para mim, eu vejo as coisas como questões perfeitamente normais, ou seja, e aliás, isto perfeitamente normal foi algo que eu ouvi aqui de um professor da Universidade do Minho, o professor José Cruz. De facto, eu sou simplesmente uma pessoa que gosta muito de handball. E muitas das vezes, quando vamos às escolas ou quando falamos com atletas jovens e dizem, mas um atleta de alto rendimento tem que fazer muitos sacrifícios, não pode sair à noite, não pode ir não sei quem. E eu fico sempre assim um bocadinho pasmado a olhar para as pessoas e dizer, mas eu nunca fiz sacrifícios nenhuns, eu simplesmente fui um privilegiado, pude sempre fazer aquilo que mais gosto, que é jogar handball, não é? E é assim que eu vejo, e vivi toda essa carreira. Nunca me vi como sendo um ator principal de qualquer coisa. Eu vi-me sempre como alguém que tem a oportunidade de jogar handball, jogar a um bom nível, um nível muito interessante, mas é, acima de tudo, fazer algo que gosta muito, algo que tira muito prazer. Mas alguém que nos tempos que correm é uma referência para muitos miúdos que estão a iniciar no handball, e também já foi referência há muitos anos atrás para muitos que agora se ingram no handball nacional. Mas quando nós fazemos algo, isso é que eu giro, né? Quando nós fazemos algo e algo que gostamos muito, nunca fazemos com essa segunda intenção de que eu vou aqui deixar aqui ficar uma marca para que as pessoas possam seguir ou não sei o quê. Não, nós fazemos mesmo, e acredito, e fazemos porque é uma coisa que nós gostamos muito, e se calhar por causa disso é que tivemos algum sucesso. Porque as horas passavam no treino, passavam demasiado rápido, quando havia colegas que notava-se que passava mais lentamente por eles. E essa é que é a grande diferença. De facto, eu tive a oportunidade e fui um pouco feliz, porque tive a oportunidade de jogar em boas equipas, em bons campeonatos e com excelentes atletas ao lado. E essa é a minha felicidade. Na altura, no Ateneu da Madre Deus, onde se inicia, ainda não havia esses grandes atletas de referência, mas ganhou aí o bichinho do handball. Ganhei. Eu passei por aqueles 3 estadios que eu costumo dizer que qualquer atleta passa. O primeiro é da inocência, da descoberta, da curiosidade. Ou seja, Como é que chegou ao handball? Uma coisa perfeitamente fortuita, ou seja, eu cresci entre a minha área de residência, que era um bairro de Chelas, e o bairro da Madre Deus. O meu pai tinha um cabeleireiro, com o meu tio lá, e eu cresci, saía da escola e cresci praticamente num cabeleireiro, pese embora não perceba nada de cortar cabelos. Aliás, o meu semblante capilar até é bastante diferente daquele que seria se o caso percebesse muito cabelo, não é, julgo? Mas eu, um dos dias que estava no cabeleireiro, vou a um cliente e amigo do meu pai que disse, deixa que lá o teu filho ali ao Ateneu para ele experimentar jogar handball. Eu nem fazia ideia o que era o handball, se jogava com os pés, com as mãos, qual era a bola. Não fazia a mesma ideia. Mas fui experimentar, fui um pouco curiosidade para ver o que era o handball, e depois fui ficando, por curiosidade, só para ter uma ideia. Portanto, as minhas filhas, curiosamente, jogam handball.
mas já jogam há muito tempo. E só agora no Natal, que eu fui passar o Natal à casa da minha mãe, só no Natal é que eu levei ver o ringue onde eu comecei a jogar. E elas ficaram assim um bocadinho pasmadas. Porque, quer dizer, nem levei antes, que podia haver aquela ideia, estou completamente a condicionar. Claro que nós acabamos sempre por condicionar, a maior parte das vezes involuntariamente, mas só agora é que levei lá a ver e tenho enorme satisfação. Infelizmente ou felizmente o ringue continua igual. Felizmente é sinal que não terminou, está ali um espaço para os jovens. Infelizmente, porque os jovens de hoje já não estão habituados a ter as condições que os jovens do meu tempo tínhamos, né? Aquilo que para nós era excelente, hoje é uma coisa que é completamente obsoleta. Claro. Dá depois o salto para o Sporting, aí já começa... E outra curiosidade, ou seja, eu treinei, portanto, na altura não havia Bambis nem Minis, éramos infantis, ponto final parágrafo. O primeiro jogo é daqueles jogos em que se perde por muitos. Eu vim relativamente satisfeito para casa porque dos 40-2 que perdemos eu tinha marcado os 2 golos. Mas na altura o Ateneu não tinha outro escalão, portanto eu tinha terminado a minha estadia por lá porque não tinha idade. E estava em casa um pouco sem saber qual é que era a modalidade que queria seguir, atletismo, ou se era futebol, havia lá um clipezinho de futebol. Claro que me empurraram logo para a baliza, não sei bem porquê, mas talvez o handball jogar-se pelas mãos. E foi através de 2 colegas meus que tinham estado a jogar comigo no Ateneu que disseram, pá, olha, estamos aqui no Sporting, fizemos aqui as captações, podias vir cá, ficas de certeza? E ficávamos aqui na equipa, e eu fui. A grande diferença é que as captações, só para terem uma ideia, portanto, diariamente apareciam mais de 60 miúdos. Hoje o Sporting, o Porto, o Benfica, o ABC têm que ir à escola buscá-los. Antigamente não, tínhamos lá uma porta aberta. Vejam a diferença do desporto. Claro, e os miúdos é que cotovelavam-se para entrar, não é? Essa é a carteira de ser. Passou pelo Futebol Clube do Porto, também pelo ABC, fez aí também essa carreira enquanto jogador, mas também enquanto treinador. São esses os 2 clubes que o marcam. Que ligação é que tem tanto com as cidades como com os próprios clubes, uma vez que foram aqueles onde passou mais tempo? De facto é uma ligação interessante, pese embora com a cidade de Braga é aquela cidade que tem menos ligação, porque e agora como treinador ainda menor. Porque quando vinha, portanto, enquanto jogador, eu vinha de manhã, ficava durante o dia e depois só regressava à noite. Na altura, o ABC tinha um estatuto, os atletas e o próprio treinador eram totalmente profissionais. Entenda isto como profissionais, como profissão quase única, ou seja, nós dedicávamos de corpo inteiro, se quiser utilizar esta expressão, apenas ao ABC. E então treinávamos 2 vezes por dia, à exceção de um dia na semana que era a quarta-feira, mas era por indicação técnica, não por limitação de qualquer hora. Havia apenas um atleta, que era o Rui Almeida, por ser aluno de medicina, que tinha uma benesse diferente dos outros e era o capitão, só para entenderem que havia assim essa compreensão de todas as pessoas. Mas aí eu ainda ficava aqui na cidade, na maior parte das vezes a descansar, mas ficava. Agora não, com a minha vida, e a vida familiar e a vida profissional, eu venho para o treino e tenho que sair a seguir. Mas, quer Braga, quer a cidade do Porto, portanto, deixaram-me naturalmente e deixam-me naturalmente marcas na minha vida, porque uma parte importante da minha vida está aqui. Mas o próprio percurso desportivo também fica ligado às suas cidades. Naturalmente, sim, até pelos títulos que conquistou, foram nestes 2 clubes e as carreiras enquanto treinador. Sim, foram, até o momento foram as carreiras enquanto profissional de handball, enquanto atleta de alto rendimento de handball, foram ligadas a estes 2 clubes e não fosse mais nada, por estes 2 factos teria uma ligação especial. Não é? Este salto do Sporting de Lisboa, onde vivia, onde cresceu, para o Norte foi, de certa forma, numa altura complicada, ainda era muito novo. Era tão novo que eu dei por mim há dias a dizer assim à minha filha, Patrícia, a mais velha, tu estás quase com 17 anos, com a tua idade o pai tinha saído de casa, faltam pai 6 ou 7 meses. Eu assim, mas eu não quero que tu saias já. Mas de facto saí bastante jovem, eu tinha feito 17 anos em maio, portanto foi naquela final que o Porto ganhou ao Bayern de Munique, recordam-se? Portanto, terminou aí e no ano a seguir eu vim para o Porto. Eu tinha feito 17 anos em maio e em agosto estava no Porto.
com 17 anos, praticamente acabaste de fazer. E foi também um dos responsáveis por quebrar um jejum longo do Porto no handball nacional. Não, eu fui responsável enquanto adversário nesse ano. Sim, eu que estava no ABC nessa altura. Fui... Mas ajudou o Porto começou a lutar. Nós tivemos altos e baixos. Nós naquele primeiro ano eu vinha só para ajudar. Para mim, tanto aquilo que me falaram era para treinar com a equipa sénior e para jogar pelos júniores. A verdade é que o contexto foi-se alterando e nesse ano houve uma transformação completa na minha vida, porque portanto, o meu nome nem sequer estava escrito a computador na listagem, estava acrescentado à mão. Se bem que os computadores na altura tinham uma influência menor do que aquela que tem hoje, mas isto foi sempre a crescer. Portanto, eu comecei por passar de vez em quando a ir a uns joguitos convocado, depois passei a estar sempre convocado, isto tudo no ano, está sempre convocado para começar a entrar de início na defesa, para jogar de início a defesa de atacar e a terminar aí na seleção A. Portanto, isto tudo ao longo dos meus 17 anos. Exatamente, foi um ano muito, muito preenchido. Eu nunca tinha sido internacional, nem internacional de juvenis, nem internacional de júniores, e fui às seleções todas nesse ano. Exatamente, 250 internacionalizações, sim, mais coisa, menos coisa, e 1444 golos ao longo da sua carreira. Aqui na parte da seleção nacional, como é que olha para esse percurso também? Foi um percurso extremamente interessante, porque eu julgo que é a ambição de qualquer pessoa jogar ao mais alto nível e jogar pelo seu país, ou seja, jogar pelo nosso país significa que nós pertencemos a uma elite na nossa modalidade, ou o que quer que seja, que sofremos essa honra de servir o nosso país. E isso deixa-me muito satisfeito e, infelizmente, muitas das vezes, só mais tarde é que reconhecemos o quanto isto é importante nas nossas vidas, porque eu hoje olho e o que as pessoas se lembram, e o respeito, muito do respeito que me têm, não é por ter sido atleta do Porto, nem por ter sido atleta da ABC, mas por ter sido atleta da Seleção Nacional, e isso é um respeito que fica para todo o país. É claro que todos nós sabemos um pouco a animosidade que existe entre uma pessoa que é do Porto, do Benfica ou do Sporting, não é? No ABC não tanto, porque é um clube que é só de handball, e esse fenómeno acontece por todos os clubes monodisciplinares, a ABC, o próprio Águas Santas no handball também, mas antigamente o Hóquei de Barcelos no hóquei, e o Queluz no basquete, ou o Alvarense no basquete, não deixavam aquela marca tão profunda no clubismo por ser do Porto, do Benfica ou do Sporting. Portanto, quando jogava no Porto, aquilo que se ouvia é assim: você é muito bom jogador, mas devia vir para o Benfica, ou devia vir para o Sporting, ou não sei o quê. Quando jogava no ABC, portanto, já nunca diziam tanto com esse fervor. Era um local de conforto. Era uma equipa, portanto, as equipas grandes são muito grandes, de facto, mas têm essa pequenez, e esta pequenez tem a ver com a nossa mentalidade, ou seja, às vezes é muito importante para o Porto ganhar, e é muito importante para o Benfica ganhar, mas uma derrota entre o Porto e o Benfica, entre o Benfica e o Porto, entre o Benfica e o Sporting, entre o Sporting e o Benfica, é sempre muito maior do que contra qualquer outra equipe. Claro. E isto a mim incomodava-me sempre, porque eu sempre perder é sempre mau, seja com qualquer adversário. Ao longo de todos os anos que jogou, nunca foi para um clube estrangeiro? Nunca surgiu a oportunidade? Nunca quis? Não, surgiu sempre essa oportunidade. Aliás, havia pessoas que dizem: se tivesses ido, tinhas aberto. De facto, podia ser, a gente nunca sabe, não é? Ou seja, as pessoas não são alvo de experimentação. Eu não sei agora, se voltasse atrás, tivesse optado por outro caminho, qual é que teria sido os meus desígnios. Estes foram os que eu escolhi, mas eu escolhi desta forma por um contexto na altura um pouco distinto daquele que é neste momento, ou seja, Portugal vivia momentos de alguma euforia económica também, não é? Eu sempre ganhei, eu costumo dizer, eu ganhava na altura no Porto, no ABC, mais do que ganham praticamente os meus colegas todos agora, os meus atletas, não é? É uma diferença completa da noite para o dia, não é? E por outro lado, o ABC, principalmente quando vim para o ABC ia à Liga dos Campeões, não é? Eu não sabia, só há pouco tempo, que fui o melhor marcador da Liga dos Campeões em 2 anos seguidos. Quer dizer, hoje só o Porto veio, não é? À partida não continuará na Liga, mas há 12 anos que nenhuma equipa estava. Quer dizer, eu tinha a hipótese, nós vivíamos um campeonato em que até na 2ª divisão havia estrangeiros, não é? Hoje é completamente diferente. Mas o que é que acha que mudou? Dinheiro, falta de dinheiro. Mas o porquê do handball ser
mais afetado do que outras modalidades que ainda vão... Todas as modalidades o foram, não é? Mas agora o futebol não tanto, porque o futebol basta vender jogadores, não é? O futebol, hoje o Porto, o Benfica e o Sporting não vendem bilhetes com a mesma facilidade que vendiam, não é? Os sócios não pagam com a mesma facilidade que pagavam, da mesma forma que os estudantes da Universidade do Minho não pagam as propinas com a mesma facilidade que pagavam há 7 ou 8 anos atrás, não é? E isto pode-se transportar para qualquer setor de atividade. Hoje alterou-se, há uma falta de dinheiro. Em alguns lados ela é positiva, porque obriga-nos a ter alguma consciencialização nos nossos gastos, gasta-nos com mais racionalidade e, em alguns casos, era necessário. Agora, não, é claro que para pessoas que têm muito pouco, não se trata de viver, trata-se de sobreviver, e nesses casos aí não se devia cortar, devia-se aumentar. São muitos anos aqui de carreira, já destacou também aqui alguns momentos. Há certamente algumas recordações que guarda mais marcantes. Qual é que foi o ponto mais marcante da sua carreira enquanto atleta? Tenho que reconhecer, até esta distância, que houve um ano que foi um ano que me marcou imenso, é o ano 2000, porque coincidiu isso com a minha última época aqui no ABC enquanto atleta. Ganhámos o campeonato, ganhámos a Taça de Portugal, fomos à meia-final da EHF, onde eliminámos equipas como o Magdeburgo, o Chambéry, fomos eliminados, e outras, fomos com uma equipa, o Settinga, que ainda recentemente eliminou o Benfica, fomos eliminados pelo Flensburg, assim, num jogo assim, muito esquisito lá, e por uma diferença de um golo apenas, não é? E também coincidiu com o Campeonato da Europa da Croácia, que há pouco abordou. Portugal fez uma ótima prestação e aquela eleição que eu tive. Às vezes as pessoas focam muito na minha eleição, mas essa eleição do 7 Ideal tem muito a ver também com política desportiva, não é? E foi para alguma forma também premiar o excelente comportamento que a própria equipa teve, não é? E elegeram um atleta português. Nesse ano... Portugal não consegue o título, era natural que não conseguisse nesse campeonato da Europa, consegue dentro de portas, mas há aqui algum título que o tenha marcado particularmente dos que conquistou? Em termos nacionais, todos os títulos deixa sempre uma história. Ou seja, eu a primeira vez fui campeão aqui no ABC, assim, num jogo em que eu estava um bocadinho deslocado, que eu era o único que era a primeira vez e os atletas do ABC já eram a terceira ou quarta vez, não é? E esse aí destoou. Mas de facto, dizer-vos o seguinte, é que todos os títulos são especiais, porque nós chegamos ao final de uma época com um sentimento de dever cumprido, ou seja, há jogos, nós até vamos supor um campeonato que é decidido num play-off, que permeia realmente um campeonato que não permeia muita regularidade e é necessário ter a felicidade naqueles jogos finais, está de facto bem. Às vezes a derrota e a vitória andam no braço dado, não é? E foi um pequeno pormenor, uma felicidade aqui ou ali. E quando nós ganhamos, ficamos com essa sensação que tudo o que se fez-se bem, não é? E às vezes nem sempre é assim, mas pelo menos ficamos com esse sentimento de dever cumprido. E por isso todos os títulos são especiais. Vou dizer-vos também que, curiosamente, as derrotas marcam-nos mais, não é? As derrotas são momentos de aprendizagem, por excelência, mas também são aquelas em que ficam cá. Portanto, eu sei perfeitamente aqueles campeonatos onde não joguei bem e que perdi, e se calhar ali alguns por culpa minha. Se calhar não, com toda a certeza. Como a parte. Sim, claro. Exatamente. Treinou o ABC desde a época 2011-2012. Portanto, esta é a terceira época, é mais fácil assim. eu normalmente conto ao contrário, seja de 2013-2014, portanto, 2012-2013, 2011-2012. É? O lendário ABC chegou a uma altura em que começou a descer. O que é que terá contribuído para isso? Falou há pouco de questões económicas. Tão simples quanto esta. Às vezes as pessoas dizem, mas o que é que faz falta ao ABC para voltar a dinheiro? Acreditem que nós... Vamos supor que nós aqui somos uma família, certo? O que é que nos distingue de ter uma vida de pessoa de rica para a vida que nós levamos? É o dinheiro. Porque o dinheiro é que permite ir aos restaurantes XPTO, se for essa a nossa intenção. É o que permite ter veículos automóveis fora de série, é o que permite ter casas fora de série, é o que permite ter roupa cara. É o dinheiro. Eu não estou a falar de qualidade de vida, isso depois às vezes é diferente, não é? Tem a ver com a forma das pessoas têm de encarar todos os problemas e a família e todo um outro contexto que já não é só alicerçado em dinheiro. Mas realmente,
para ter uma equipa boa, é necessário ter dinheiro, porque o dinheiro o que é que faz? Eu não tenho, por exemplo, vamos dar-lhes este exemplo. Vamos supor que temos a equipa que temos atualmente, sem tirar nem pôr, e que nós podemos treinar todos 2 vezes por dia. A nossa equipa, passa a ser melhor. Mas isto é preciso dinheiro, porque eu não posso pedir a um atleta que é aluno universitário. Nós temos alunos universitários aqui na Universidade do Minho, mas também temos em medicina. E vocês sabem o grau de dificuldade e exigência que tem um curso de medicina. Eu não posso pedir a um atleta de medicina para treinar 2 vezes e estar aqui o dia todo em Braga. É impossível, não é possível conciliar. Quer dizer, é possível... Mas apesar da falta de dinheiro, nota-se que com o projeto que o ABC vai construindo, principalmente nos últimos anos, já consegue, pelo menos a classificação assim o dia, já consegue estar ali a batalhar quase ao mesmo nível. Nós não nos podemos esquecer que os outros também baixaram, não é? Toda a gente também baixou um bocadinho. Baixaram porque, vejam, imaginem, por exemplo, é mais fácil para mim falar daquilo que conheço e dos exemplos quando vivi no Porto e no ABC. Eu, quando vivi no ABC, a uma determinada altura, o ABC tinha 3 estrangeiros, não é? 3 estrangeiros. Era uma diferença. O Porto, na altura em que estávamos no Porto, o Porto tinha o Vladimir Petric, que vinha do campeonato alemão, e o Alexander Deitu, que tinha jogado no Barcelona e na Alemanha, e veio para o Porto, não é? E nós, paralelamente, tínhamos 5 titulares da seleção A, no Porto, e mais estes 2 atletas. Vocês querem saber qual eram os suplentes? Os suplentes eram o David Tavares, que foi internacional lá, um dos melhores pontas, era o Zé Pedro Coelho, que ainda o ano passado era nosso atleta, o Manuel Aredes e o Carlos Matos. Estes eram os suplentes. Depois tínhamos outros miúdos, que eram o Filipe Mota, que agora está na Hungria a fazer um belíssimo campeonato, o Bosco, que está no Águas Santas. Estes eram os miúdos. E o Hugo Laurentino. Uma equipa fraca, não? O guarda-redes suplente era o Figueira. O atual... da seleção o atual da seleção, e o primeiro era o Carlos. Estão a ver? Uma diferença abismal para... Isto não se constrói assim uma equipa com um orçamento que o ABC tem. Não, é impossível. Agora, de facto, por exemplo, a ligação que nós temos à Universidade do Minho cria-nos aqui alguns aliciantes aos jovens, não é? Principalmente aos jovens que estão em ambiente académico, porque, de facto, nós damos outras condições de poder até conciliar a vida académica com o desporto, e isto acaba por ser também uma mais-valia neste terreno, e essa é uma mais-valia que o ABC oferece aos jovens. Precisamente esta parceria de que está agora a falar terá sido também um dos pontos fortes para este crescimento não é do ABC? Terá sido, é com toda a certeza um dos pontos fortes, porque de facto esta ligação que nós temos à Universidade do Minho e esta preocupação, e é bem que se diga que a Universidade do Minho tem relativamente aos atletas, para nós é uma mais-valia para os nossos atletas, e é também uma mais-valia para outros atletas jovens que veem nesta parceria uma possibilidade, não é? Então já não se trata só de dinheiro, quer dizer, acaba por não ser dinheiro diretamente, mas é um serviço, e isso vale muito dinheiro. Olhando para a tabela classificativa, o ABC está neste momento em terceiro classificado, está 1 ponto, Sporting, igualdade pontual com a equipa do Benfica. Que é a segunda. Os próximos jogos são precisamente contra estes 2 clubes que estão acima do ABC. Como é que olha? É uma fase decisiva? Uma fase, eu olho sempre uma fase muito interessante, não é? Nós somos uma equipa jovem, com muita vontade, uma equipa que quer crescer, e para crescer há que jogar contra os melhores. E da mesma forma como para nós foi uma alegria jogar contra o Porto, as 2 vezes que o fizemos, é uma alegria jogar com o Benfica lá, é uma alegria ter jogado com o Sporting, e vai ser uma alegria que vamos jogar com o Sporting novamente e com o Benfica, porque esses são espaços de crescimento, e isso nós queremos para os nossos atletas, é esse espaço de crescimento que queremos dar. Claro que crescer é sempre mais saudável que crescer ganhando, não é? Porque é a mesma coisa com o bebê. Se cresce sempre a cair, é uma chatice. Se cresce sempre a aprender a correr, cai de vez em quando, mas também que não caia sempre, não é? Nós temos essa ambição de também querer ganhar. E isso, temos 2 jogos agora que são muito importantes para nós, para nos mantermos acima, porque a verdade é que com uma derrota muda logo muito na classificação, porque estamos todos muito próximos. Antes desta jornada, a distância que havia, portanto, uma jornada atrás, se não falhar 1 hora ou 2, a distância que havia entre o primeiro e o quinto eram 2 pontos. Isto é fantástico, não é? 2 pontos entre o primeiro e o quinto.
Mas atenção, mais uma vez, isto é apenas o início, não é? Claro. Está a falar da questão dos jovens atletas e de poderem jogar contra outros de outras equipas mais experientes. Este fator da juventude é uma marca característica do ABC e é isso que também tem de certa forma dado um dinamismo diferente à equipa e uma criatividade e um impulso também à equipa durante este ano. Sente que a equipa pode ganhar mais com isto do que pode perder, nomeadamente numa fase onde tudo se decide e pode haver uma pressão extra sobre estes atletas? A experiência é sempre muito importante, não é? Agora, o mais importante que isso é a ambição que cada um coloca em campo. E o que coloca em campo muitas vezes é os dias que vocês não veem, não é? É o que colocou ontem, o que colocou hoje, mas acima de tudo o que colocou, por exemplo, quando não havia treinos formais. Esta ambição, esta capacidade de trabalho, em que muitos olham para isto como sacrifício e outros olham para isto como, não, isto é aquilo que eu quero, não é? É que é a grande diferença. Independentemente deles serem jovens ou menos jovens, porque eu tinha 34 anos e ficava danado quando via um qualquer colega, fosse ele mais jovem do que eu ou menos jovem, a fazer melhor do que eu, não é? E é esta ambição que é importante. Agora, se eles têm 30 anos, têm 20, para mim é pouco importante. Agora, se eles têm esta ambição, para mim é decisivo. E é uma ambição essencial para os jogos com o Benfica e com o Sporting, tendo em conta a verdade é que é uma ambição que é essencial para tudo, não é? E esta ambição é mais importante ainda no treino. Porque a verdade é esta, é que nós jogamos uma vez por semana, mas treinamos 6 vezes por semana. E se nós não treinarmos bem, não vai ser só com o jogo, não é? Ou seja, o jogo é um espelho do treino. Aliás, o treino é uma antecipação do futuro. Nós treinamos para depois jogar da forma como treinamos, não é? E se as pessoas no treino não estão com essa capacidade de ambição, então é muito difícil chegar ao jogo e não, espera aí, agora vão pôr o modo competitivo. Não. E nós temos que encarar todos os adversários com enorme respeito, porque é que de facto é muito agradável ter o pavilhão com mais pessoas e as pessoas normalmente vêm com nomes, não é? Infelizmente vêm com nomes. Mas a verdade é que vale tanto os pontos contra o Benfica como vale contra o Águas Santas ou como vale contra o Avanca ou como vale contra o Ismael. Vale na mesma 3 pontos. E nós temos que criar essa seriedade sempre, porque não adianta nada ganhar o Benfica e depois perder na horta, não é? E é essa mensagem, enquanto também experiente e ex-atleta, que pode ser também aqui algo que o distingue e caracteriza de uma forma diferente. O facto de ter sido atleta atrás e os jogadores olharem para si como uma figura marcante do handball português, acha que isto pode ser aqui também essencial nestas mensagens que pretende passar para o plantel? Olha, isto pode ser, depende muito da referência que nós vimos. Aqui há uns anos, com o sucesso do Mourinho, fiquei incomodado. A brincar, atenção. Pelo contrário, não é? O Mourinho, o Cristiano Ronaldo são aquelas pessoas que são as nossas grandes bandeiras e abrem caminhos para todos os outros portugueses. E, aliás, eles vinculam bem e dão um carimbo de que Portugal faz bem. Esse é o meu lema. Mas com ele foi uma chatice entre aspas, não é? Porque, afinal, ele nunca tinha sido bom jogador e dizem, afinal, um bom treinador não é preciso ser bom jogador, não é? E então houve aquele... Mas depois tive o Guardiola. E que já me veio salvar um bocadinho, não é? Aquilo depende muito, ou seja, não é necessário ter sido bom jogador que vai dar um bom treinador, ou seja, uma coisa não implica a outra. Eu ainda penso muitas vezes como jogador, porque há pessoas, por exemplo, eu tenho colegas que trabalhei que o sonho de vida deles era ser treinador, o meu não. O meu sonho de vida é ser jogador. E eu sempre adoro handball, mas adoro jogar. Eu estar no banco é a única... É a forma mais próxima do jogo que eu tenho, porque aquilo que eu gostava era de jogar. Se me derem a bola para a mão, prefiro do que estar com um apito no treino ou estar a orientar. Deixa-me só fazer aqui um parênteses na entrevista. Custou-lhe um momento o último jogo? Não, eu primeiro não sabia que era o último, mas ou sabia, tinha assim uma ideia, mas não me gostou. Não sou muito saudosista, sei que aquilo que eu gostava era jogar handball e gosto, ainda hoje jogo com amigos e temos uma equipa que é o Porto Vintage, de vez em quando a gente reúne-se, nem sempre com tanta frequência quanto aquela que seria desejada por mim, mas sempre que possa estou presente. Mas de facto era aquela situação, ser treinador, que me permitia continuar ligado ao meu desporto de eleição, tanto e o mais próximo do jogo. Sei que vai haver um timing em que vou deixar de treinar, que eu não me quero arrastar, da mesma forma como optei como estou ligado ao desporto, eu disse assim, não, vou deixar de jogar numa altura em que as pessoas ainda ambicionam ter-me. De facto assim foi, tive essa lucidez
na Seleção Nacional. Portanto, eu saí da Seleção Nacional a pedido, com uma conversa que tive, quer com, em primeiro lugar, com o Presidente Luís Santos e depois com o selecionador, numa altura em que ele ainda me queria. Deixei de jogar numa altura em que conseguia perfeitamente jogar em qualquer equipa portuguesa e queria fazer também, deixar de treinar na altura em que eu quiser, não na altura em que sou desqueiro. E já há uma ideia de quantos anos é que espera continuar? Não, porque eu, de facto, a jogar, eu tinha uma ideia que a partir dos 35, 34, 35, as condições físicas começam a ser mais débeis e por toda a experiência que a gente tem, depois já não jogamos da mesma forma. Mas relativamente ao treino ainda não senti, eu também ainda sou treinador há 6 anos, quer dizer, há 8, mas 2 foram de paragem, portanto ainda não senti que as minhas capacidades como treinador começaram a querer abandonar, não é? Eu vejo ao contrário, que eu ainda estou a iniciar. Exato, e enquanto treinador, quais são os seus objetivos para esta carreira? Olha, eu gostava como treinador fazer uma coisa que nunca consegui fazer como atleta, era estar nos Jogos Olímpicos. E acha que... Até lá tenho muita coisa para fazer e para aprender, não é? Primeiro, em termos nacionais, ganhei o campeonato, a taça e a liga, mas isso eu já não me lembro bem desses. Então eu quero é conquistar ainda mais, não é? Porque estes já foram... Agora eu gostava muito de continuar a ganhar. E claro, à frente do ABC um campeonato nacional? E em frente de qualquer equipa. Eu, nesse aspecto, tenho essa ambição, a ganhar em qualquer equipa. Não tenho aquela coisa, eu queria ganhar só com esta equipa. Não, quando está numa equipa, nós queremos é ganhar, ponto final, parágrafo, seja qual é o nome. É claro que dá-me um certo prazer estar aqui, porque o ABC é uma equipa monodisciplinar, só tem handball, não é? Da mesma forma como os títulos que ganhei no Porto me deram prazer, e tenho a certeza absoluta que se estiver no outro local, se ganhar, dar-me muito prazer também. Mas vamos sentar à mesa com o realismo. Acha que é possível o ABC ser campeão nacional nestes próximos 2 anos? Teria que haver alguma alteração naquilo que são os orçamentos do ABC para assumir essa candidatura ao título. Não acha que chegaria as 2, 3 equipas, os 2, 3 grandes, baixarem o seu rendimento para que o ABC pudesse ter aqui o estamos a falar da mesma coisa, não é? Ou seja, era o ABC não crescer, mas os outros diminuírem, não é? No fundo, acabaria sempre por haver um crescimento relativo, ou seja, muitas das vezes é a mesma coisa que aquela crise, não é? Nós estamos tanta crise que hoje, se mantivermos o emprego, já é bom, não é? Não crescemos, mas pelo menos não descemos, já é bom, percebem? O desejável seria que o ABC conseguisse aumentar a sua possibilidade de orçamento, e para isso necessitava de ter um espaço mais condigno, um espaço que ele próprio fosse, um espaço esportivo, ele próprio fosse gerador também de receitas, porque isto depois é um ciclo, entramos num ciclo virtuoso, não é? Ou seja, as pessoas vão mais ao pavilhão, consoante são os melhores dos resultados. E com melhores resultados, mais pessoas, mais sponsors, melhor orçamento, maior possibilidades de melhor trabalho e melhores atletas. E isto é um ciclo virtuoso em que nós estamos à espera de poder entrar. Enquanto não estamos, eu julgo que este lema de formação é extremamente interessante, e ficar ligado a uma universidade penso que pode ser um estadio muito interessante e que seja uma alavanca para o futuro. Mas o novo espaço desportivo implicava abandonar o mítico Salete? Não, eu julgo que não, porque eu julgo que o espaço em si tem condições para ser reformulado num espaço mais moderno, mais capaz, até porque é um espaço que de alguma forma demonstra a qualidade da cidade. E hoje, não tanto quanto nós gostaríamos, mas apenas nos jogos de preparação vêm cá equipas estrangeiras e aquilo acaba por ser um cartão de visita da cidade, não é? E também nós gostamos de ilustrar às outras pessoas que em Portugal, e especificamente em Braga, temos uma qualidade também consentânea com essa Europa fora. Falou naturalmente do dinheiro, que é importante. E eu falei nisto porque, de facto, permita-me só que faça um parênteses, porque o nosso objetivo é devolver outra vez o ABC à Europa, não é? E devolver o ABC à Europa com um espaço desportivo que de alguma forma não ilustra aquilo que já são as nossas condições de vida aqui em Portugal. Também não é um cartão de visita muito favorável, não só para a equipa, mas para a cidade e para o próprio país. Ou seja, um lugar na Europa pode também ser um impulso para uma reestruturação do pavilhão. Oxalá que fosse. Para nós, neste momento, nós necessitávamos imenso disso. Vejam que ainda ontem estava a chover e, infelizmente,
Em quase todos os pavilhões, quando chove, chove também lá dentro. Quanto mais não seja por isso, também é um fator limitativo. Mas falou há pouco da questão financeira, falou do público também. O que é que falta para o público voltar a encher o Salete? O público, neste momento nós estamos numa fase, diria eu, de convencer o público, ou seja, o público andou um pouquinho afastado, ainda não está muito crente nas nossas qualidades, mas as várias mensagens que nós temos enviado é que estamos a jogar um handball extremamente interessante, estamos a proporcionar bons espetáculos esportivos, e cada pessoa que nós consigamos conquistar em cada jogo que façamos em casa é positivo para nós. Mas sente-se cada vez ao passar... Sente-se uma certa aproximação. Ela não está a ser tão forte quanto nós gostaríamos, nós queremos logo ver o pavilhão cheio logo, mas sentimos que estamos a conquistar mais pessoas. Essas pessoas não estão longe do handball, não porque os preços sejam proibitivos, pois o preço do bilhete é extremamente acessível. Nós estamos a falar de preços que rondam os 4€ para pessoas que não sejam sócios. Os sócios não pagam bilhete, nem os alunos na universidade, nem os professores, nem toda a comunidade académica. Todos os outros funcionários da universidade não pagam bilhete. Portanto, imaginem por hipótese que a Universidade do Minho, vamos ver este próximo jogo, o pavilhão não cabia, não cabia no pavilhão. Infelizmente nunca aconteceu. Já aconteceu no passado, mas não nesta época desportiva, e nós gostávamos muito que acontecesse. E tendo em conta que o próximo jogo em casa é um jogo grande, esperam muito público. Nós esperamos encher. O nosso objetivo em termos de pavilhão, em termos de marketing, era encher o pavilhão novamente. Seria extremamente gratificante ver o pavilhão cheio, mas cheio mesmo, a abarrotar. Cheio como antigamente. Sim, como houve jogos que... Eu recordo de um jogo que fizemos no pavilhão com o Barcelona, na altura foi quando o Ordano Garim começou a namorar com a Infanta Cristina, e então aquilo era uma loucura. Os pedidos de bilhetes superavam a lotação do pavilhão. Tanto de segurança como de adeptos. O cair por tudo. Mas acha que agora, com o aproximar da fase mais decisiva do campeonato... Não só com esse aproximar, mas principalmente pela classificação que o ABC está. Pela classificação e pela forma de jogar. Se nós continuarmos a ter uma boa classificação e a jogar de forma agradável e termos essa felicidade, porque numa equipa que tem um conjunto de jogadores assim um pouco mais reduzido, importa ter muita felicidade, não ter muitas lesões, não é? E não ter lesões em momentos chaves. Se isso ocorrer, nós vamos continuar a fazer um campeonato extremamente interessante. Acima de tudo, vamos continuar a fazer umas exibições de alguma forma muito, muito engraçadas para quem se desloca ao pavilhão, e os nossos atletas vão continuar a crescer, o que também é desejável. E daí estou convencido que a fase final será extremamente gratificante para qualquer pessoa que virá ao pavilhão ver, mas também para os atletas e treinadores que virão um pavilhão completamente cheio. E tem medo de, agora aproximando-se esta fase final, de alguns atletas voltarem e continuarem a comprovar o seu valor e perdê-los no final da época? Bem, o medo apenas tenho é de algum problema de saúde. Agora, relativamente a isso, e dado portanto, a filosofia que o ABC tem neste momento, isso tem que ser sempre visto, numa outra ótica. Ou seja, tive a oportunidade de dar os parabéns na altura quando saíram o Álvaro e o Tiago para o Benfica, dei-lhes os parabéns para irem, porque de facto o ABC não lhes conseguia reunir essas condições, e o ABC tem que ver isto como pequenos troféus. De facto, quando os nossos atletas são cobiçados por clubes com orçamentos superiores, nós temos que olhar para isto como uma situação extremamente normal, e até, de alguma forma, um pequeno troféu conseguimos, não é? Nós formamos, continuamos a formar atletas, se bem que o Álvaro não era propriamente uma formação, mas era acabar por ser uma reformulação de um atleta. O ano passado dei também os parabéns ao Miguel Sarmento por ter ido para o Futebol Clube do Porto. Vejam, já este ano jogou na Liga dos Campeões e acaba por ser um atleta do ABC também. E também é uma boa imagem. Da mesma forma que darei os parabéns se houver alguns que este ano sejam alvo de cobiça principalmente dos três grandes. Mas olha para algum em particular que lhe antevejam um futuro próximo nesses clubes? Há alguns atletas no ABC que têm um potencial extremamente interessante, por isso é que estão no ABC. Agora, isto é como a física, não é? Nós temos energia potencial, o que ela interessa é ser passada para energia cinética, não é? E aquilo que nós esperamos é que esse potencial desses atletas se transforme, de facto, em mais-valia para eles, individualmente,
para as suas equipas coletivamente. Mas já foram alguns deles cobiçados para abandonarem o clube? Felizmente alguns atletas do ABC são alvos de cobiça. E 3 jogadores do ABC foram agora recentemente selecionados. Nós neste momento estamos com a equipa reduzida, eu julgo que é uma boa redução. Portanto, então, o Nuno Grilo regressou à seleção, o Ricardo Pesqueira regressou também, é claro que também um bocadinho alicerçado na lesão neste caso do Tiago Rocha, mas não saberíamos se o Tiago Rocha ele teria sido convocado ou não, mas a verdade é que lá está. E o Fábio Vidrago, portanto é a segunda vez que está. Eu, naturalmente, como treinador do ABC, fico extremamente satisfeito, mas também fico satisfeito pelas convocatórias que os outros jovens têm. Portanto, vão ter mais 3 jovens à seleção de júniores. Há o Carlos Martins, o Diogo Branquinho e o Canice também, acabam por ser atletas da formação do clube, e isto também é motivo que o clube tem que se orgulhar disto. E também é um exemplo para todos os outros, não é? Não perder os jogadores era certamente um objetivo que ficaria contente também que se eles continuassem consigo, apesar dos objetivos pessoais de cada um, mas vê algum setor que gostaria de ver reforçado no atual plantel do ABC, para consolidar ainda mais esta equipa e não a deixar tão frágil e tão exposta a essas questões das lesões que podem surgir? Nós temos alguns lugares em que necessitamos de atletas, não é? O primeiro local onde a gente procura é na formação. Agora é evidente que, isto mais ano menos ano, temos que encontrar alguém que venha substituir o nosso guarda-redes, não é? O Humberto é um atleta que está no final da sua carreira desportiva, felizmente está a fazer uma época fantástica a todos os níveis. Culminar com isso é também o capitão de equipa, ou seja, mas essa é uma posição onde necessitamos de facto ter alguém, mas no fundo acho que o ABC tem espaço para todas as posições neste momento, onde aquelas mais necessitadas são de facto a começar a formar um guarda-redes. Os extremos direitos e os laterais direitos também não abundam no clube, de maneira que essas posições são mais proeminentes, mas eu julgo que em todas as posições temos espaço para gente que quer crescer, para gente que é ambiciosa, para gente que tem uma capacidade de trabalho fora do vulgar e para gente que olha para os treinos, olha para os jogos não como sacrifícios, mas com enorme prazer. Isso há espaço para toda a gente. O que aconteceu com o Nuno Grilo, que sai do Benfica, vem para o ABC, de certa forma, como estávamos agora aqui a falar, regressa à seleção. O facto de haver atletas que podem, de certa forma, dar um passo ao lado para continuar a carreira, podem ter aqui no ABC o seu espaço. Pode ser o espaço também do ABC de segurar estes jogadores. O Nuno teve-o, não é? Teve-o porque não é qualquer um, não é? O Nuno é um excelente atleta. Felizmente também o é dentro de campo a jogar, naquele espaço que vocês veem, mas o Nuno é mais importante do que aquele espaço que vocês veem. É durante a semana, porque a ambição dele é extremamente elevada. Para além disso, é uma ótima pessoa e ele é, sem dúvida, uma mais-valia para o clube. Olhando para as outras equipas também, qual era a equipa que escolheria? Qual é aquela que acha que está a praticar melhor handball nesta época? Neste momento, sempre o Porto, nos últimos anos, até pelas conquistas, já há que reconhecer que foi a equipa que jogou um handball diferente. Um handball muito alicerçado na velocidade, muito na qualidade individual dos seus atletas e teve algum sucesso. E era vistoso para o público em geral. A mim não me agrada tudo aquilo no Porto, mas agrada muito aquilo que vi em grande parte no Porto. Este ano não estão a conseguir efetuar as mesmas exibições que fizeram no passado, muito por força, julgo eu, ou seja, de quem está a ver por fora, porque não vivo o dia-a-dia do clube, estou só apenas a analisar pela informação que tenho e ela é escassa. Aliás, tanta quanto a vossa. Julgo que não está nesse mesmo patamar qualitativo na competição interna, muito por algumas lesões importantes que teve, mas também por estar na Liga dos Campeões, e isso acaba por... E quando e o Porto tem atletas menos maduros, é necessário jogar na Liga dos Campeões e jogar na competição interna. Quando a competição interna está uma diferença qualitativa muito grande da Liga dos Campeões, é necessário ter alguma experiência, e o Porto está, julgo eu, para aquilo que aliás, nota-se nos resultados antes e depois do jogo para as competições europeias, é onde o Porto tem deslizado neste ano. Embora
deixem-me-vos dizer que nós este ano as coisas têm acontecido, mas o ano passado o Porto já não estava na Liga dos Campeões e nós não ganhamos aqui em casa de facto por culpa muito própria, porque perdemos 20-19 e ao intervalo estávamos quase com o mesmo resultado que estávamos este ano, a ganhar 10-5. Precisamente. O facto de, normalmente, quando o ABC joga com o Futebol Clube do Porto, são jogos mais renhidos, tem alguma coisa a ver com o conhecimento que também tem da própria equipe? Eu julgo que não, porque houve um ano, já não sei se foi o ano passado ou há 2 anos, também tivemos a felicidade de ganharmos os jogos, na fase final, os jogos todos ao Benfica, julgo que foi há 10 anos, portanto, e eu nunca lá joguei, nem nunca lá treinei, portanto, não se coloca essa questão de conhecer tanta equipa. Aliás, hoje o Porto hoje é muito diferente do Porto quando eu lá estava. Portanto, acontece, são contextos que vão acontecendo, da mesma forma como perdemos, infelizmente com o Porto perdemos mais do que aquilo que ganhamos, e com o Benfica também. Mas de facto ficaria muito satisfeito se passássemos a equilibrar um bocadinho mais estas contas. Chegados ao final da época e olhando para trás, o que é que seria para... Final da época ou final do ano? Não, quando chegar ao final da época, como é que gostaria, que posição é que gostaria de ver o ABC? Qual é que era o objetivo? Qualificado para tudo o que seja acima da qualificação para as competições europeias, para nós é fantástico, é um título ganho, não é? E não muda nada no discurso desde o início da época em que o ABC... Não, continuar sempre, porque vejam, nós não mudamos nada, a verdade é que os pontos ainda vão ser divididos a meio, ainda faltam 5 jogos para nós e 5 jogos dentro. Temos o Sporting fora, Benfica em casa, Águas Santas fora, Sporting da Horta em casa e Avanca fora. Quer dizer, destes jogos, todos eles, nós podemos ganhar todos, mas também podemos perder qualquer um deles. Basta que para isso nos estejamos concentrados ao nosso melhor nível. Desde logo ainda falta muito campeonato, depois os pontos ainda são dividir a metade, tudo indica que depois iremos defrontar novamente em nossa casa o Porto, o Benfica, o Sporting, o Águas Santas e o Sporting da Horta, e também teremos que lá ir. Portanto, até ao final ainda falta muita coisa. De facto, nós temos feito uma época extremamente interessante, também é verdade, há que dizê-lo, não só pelos resultados, mas também pelas exibições que temos conseguido, e alguns resultados que de alguma forma, pela sua distância, por exemplo, as pessoas não valorizam, mas ir ganhar por 10 ao Belenenses não é uma vitória, é uma vitória muitíssimo bem conseguida, com uma exibição fantástica da nossa parte, não é? Ou seja, mas de facto o que para nós importava era estarmos outra vez nas competições europeias, e tudo o que era mais do que isso é uma vitória fabulosa para o ABC. Estamos quase a chegar ao final desta entrevista e lançar um desafio que certamente já teve a oportunidade também de responder, tanto enquanto treinador como no final da sua carreira enquanto jogador, que é construir uma espécie de set ideal só com atletas nacionais, excluindo, e para não ferir suscetibilidades, os atuais atletas que tem no plantel do ABC. Que set é que escolheria? Se me permitem, eu não efetuava a escolha em qualquer atleta que está neste momento ativo, por respeito à Seleção Nacional, que até agora está a dar os meus parabéns. Ontem tiveram uma vitória excelente e nós esperamos é que consigam mais 3 vitórias agora para terminar esta fase. E eu tenho muita dificuldade de escolher só 7, porque há jogadores que a qualidade era tão próxima mas eu, entre a baliza teria que estar inevitavelmente o Paulo Morgado e o Carlos Ferreira, o extremo esquerdo teria que ser inevitavelmente o Rui Rocha e o Ricardo Andorinho, os laterais esquerdos teria que estar o Eduardo Filipe, e eu incluiria aí nessa posição também, porque se julgo que também, se não me incluísse, estava a ser falsamente humilde, e isso ainda é pior. A central teria que andar o Vítor Skolev, e essa era talvez a posição que não me deixa qualquer tipo de dúvida, não é? Mas incluía também aqui o Jorge Rodrigues, pela importância que teve como atleta na Seleção Nacional e como treinador, quando estive com ele, e até como amigo. Mas é claro que eu julgo que o Vítor Skolev era uma escolha. A lateral direito, os dois já estiveram no ABC, apesar de que o Vladimir Volotsky e o Filipe Cruz eram fantásticos, mas depois eu tive um que foi assim um colosso, que era aquele jogador em que
que era, sem assunto marcava gol, que era o Vladimir Petric. Tinha que estar. Foi o único jogador que eu vi que ele só precisava de nós para passarmos-lhe a bola. Todos os outros nós tínhamos que ter as coisas bem planeadas. Aquele não, aquele era diferente. Depois a ponta direita, sem dúvida nenhuma, o Ricardo Costa. E o David Tavares era uma surpresa. E eu felizmente apanhei os dois no Porto. Pivôs. Pivôs era, sem dúvida nenhuma, o Dedu e o Galambas. E quem escolheria para treinar essa equipa? O Dona. O Alexander Dona marcou enquanto... Não por estar, infelizmente, por não estar vivo, mas já há bocado, quando dizia, mas por reconhecer que a determinada altura ele é o responsável pela alteração na mentalidade, porque eu de facto apanhei 3 gerações distintas. Uma geração em que quando íamos jogar com as equipas estrangeiras, o ideal é para oxalá a gente não perca por muitos. Apanhei a geração dele que fez, nós temos hipótese de ganhar-lhes, e depois ainda apanhei outra geração que já era mais velha, que disse, nós vamos ganhar. E isso é extremamente importante. Ele foi uma pessoa que fica de facto marcada por estar presente em alguns que foram os melhores acontecimentos esportivos, quer do ABC, mas também do handball nacional. Do handball português. Falou há pouco nesta escolha deste set que não queria incluir aqui estes jogadores que estão neste momento, os portugueses que estão selecionáveis. Sim. Selecionador nacional era um lugar que gostaria de ocupar? É uma pergunta que, se for feita a qualquer treinador, ele dirá a mesma resposta, julgo eu, não é? Qualquer pessoa gosta de estar com os melhores. E gostaria e sentiria-se bem nessa... Claro que sim, até porque é um espaço que conheço bem. Estive lá, eu joguei cerca de 13 anos no Porto, joguei cerca de 5 anos no ABC, mais agora 3 como treinador, 3 no Porto, mas na seleção joguei 20. Por isso complementava tudo aqui neste espaço. Atenção, a pergunta foi sua, eu apenas me limitei. Não é uma ambição desmesurada da minha parte, nem uma obsessão. Então, simplesmente que julgo que se fizerem essa pergunta, treinadores por aí fora, o treinador do Porto, se calhar não sei porque não é português, mas colocar a todos os outros treinadores, vamos pela classificação, ao Carlos Frederico do Sporting, ao Jorge Rito do Benfica, ao Paulo Faria, ao Filipe Duque, e podemos terminar por aqui, qualquer destes treinadores vos dirá o mesmo, julgo eu, a não ser que eu esteja completamente enganado. Muito bem. Carlos, chegamos assim ao fim desta entrevista para o Campus Verbal. Agradeço-lhe uma vez mais a presença aqui nos estúdios da Rua. Não, foi um prazer, e já agora permitam que vocês disseram muito bem, e lembrar-vos que no dia 26 de janeiro, às 3 horas, que é um domingo, que é uma boa hora, à partida vai estar bom tempo, estão todos convidados, porque de facto até nem sequer pagam, para ver um excelente espetáculo desportivo que vai ser o ABC com o Benfica. Fica então o convite a fechar este Campus Verbal, onde tivemos Carlos Rezende, o melhor jogador português de sempre, o melhor atleta nacional na modalidade, também agora treinador do ABC, que está a fazer uma excelente época e espera então chegar a um lugar europeu, qualificável para um lugar europeu no final da época. Uma vez mais o nosso obrigado. Fica então por aqui o Campus Verbal desta semana, regressamos na próxima. Tenha uma boa semana.